Então hoje a gente vai fazer o seguinte, vamos convergir basicamente o assunto da aula de hoje. Nós vamos trabalhar os escalares, não os escalares do multifreio de supergravidade, né? Os escalares associados à matéria e acoplados à gravitação. E isso aqui que coloca necessariamente os escalares da supergravidade num modelo sigma não linear. Então, ao introduzir escalares na sugra, a gente acaba chegando a um modelo sigma não linear. Por isso que eu estou convergindo essas duas aulas nessa única aqui. Então, hoje fica a 14ª aula de Arquimídeos e a 11ª aula do Sul. Mas antes disso, eu queria deixar com vocês umas referências que eu levantei sobre a discussão, né, dos acoplamentos quárticos, né, e a possibilidade de acoplamentos anômalos quárticos, né, supergravidade. Vou colocar na teoria da eletrofrática. Então, deixa eu colocar aqui para vocês umas referências que são interessantes, são as seguintes. Porque quem quiser estudar, né? Então, quer dizer, o tema, quer dizer, as referências, vou colocar referências sobre esse tema aqui, referências. Então a questão é essa, a gente sabe que nas teorias de Young-Mills, né, nós temos os acoplamentos cúbicos, né? Naturalmente, na teoria de Young-Mills nós temos os acoplamentos cúbicos, né, os campos de Gauss, os fósforos vetoriais, e temos os acoplamentos quádruplos, né? Então, essa estrutura aqui é a estrutura que é o que nós estamos falando, que é uma estrutura que pode ser testada ainda, né, no LHC. Lembrando que no LHC, né, a gente produz, né, bastante W+, W- e C0. Então vamos pensar, esses acoplamentos aqui, né, do ponto de vista aqui da teoria eletrofrática, né, das interações dos módulos vetoriais fracos, nós temos acoplamentos quartos de 2 W, né, nós podemos ter 2 W, né, acoplados em 2 Ws e 2 W, para colocar aqui, acoplados em 2 C0. Então a gente pode ter aqui W+, assim, W+, Z0. Claro que nós podemos ter acoplamento W+, W-, né, também com foco, né? A gente poderia ter isso aqui no modelo, na teoria eletrofrática, no W+, né? A gente poderia ter W+, W-, foco. Mas esse acoplamento aqui é um acoplamento eletromagnético. A constante de acoplamento que está aqui é o E2. A constante de acoplamento é 2. Então, esse acoplamento aqui está excluído dessa discussão, porque esse não é, na verdade, um acoplamento quártico, vamos dizer assim, de Young-Mills. É um acoplamento que já aparece na QED. Mesmo na estrutura abeliana da QED, ele já aparece, porque é um acoplamento tipo Bóson, tipo um acoplamento dos escalares carregados. É um acoplamento típico da QED escalar. Partícula carregada fora. Então, esse acoplamento não é o objeto de estudo dessas referências que eu vou dar para vocês sobre acoplamentos quárticos anômalos, tá? Então eu vou dar algumas referências para vocês. Tem uma tese de doutorado de um colega nosso brasileiro, que é o Kirish, né, lá da UF, professor, hoje ele é professor da UFPC, vou colocar aqui, ó.
essa referência à sua forma de tese de doutorado. Vocês podem certamente ter acesso a essa tese, que a tese dele foi da USP, né? Vocês podem certamente ter acesso à tese dele, que é Estudo dos Acoplamentos Anômalos Clássicos. Esses futuros aceleradores, claramente, é o LHC, que essa tese é de 99, né? Essa tese de doutorado foi na USP. Então, nessa tese, a gente chama mais de Kenichi, né? O Kenichi abre essa discussão, né, sobre o estudo dos acoplamentos anômalos, né? Quem orientou a tese foi o Éboli, o Oscar Éboli. Então, a tese é de 99, então esses aceleradores futuros eram o LHC. Então, essa referência aí é uma referência bastante interessante. Depois, eu teria uma boa referência aqui, que é uma referência bem mais atual, é uma referência em quatro autores, eu acho, que esse artigo aqui. Está publicado, é um Physical Review. É uma boa referência também para quem estiver interessado nessa discussão. Depois nós temos dois outros artigos aqui também interessantes, sempre na direção desses acoplamentos anômalos quartos. Eu nem vou botar o título não, vou botar só a referência. Estou construindo mais ou menos assim, de um ponto de vista que pode ser mais pedagógico para quem quiser compreender a questão e entrar um pouco na questão. Tem esse trabalho aqui, que é Agostinho. Também vai na direção das interações quânticas dos bósons vetoriais, usando física do Z0, que é um Physics Letters. 375. Então esse aqui ele explora mais, esse artigo ele explora mais os acoplamentos anômalos quânticos do ponto de vista da física do Z0. Tá?
Estou em 96, na época que estava funcionando o LEP. É a época do LEP, né? O LEP funcionou até 2000. Depois tem um artigo aqui, de um colega também, um colega russo, que já visitou aqui a gente, que já visitou lá Juiz de Fora, né, com o professor Shapiro, parece que também foi pós-doc no IFT, e agora é professor nos Estados Unidos, é o PNAF. Esse aqui é o Ofício do Brasil. A referência não está em ordem cronológica, mas eu tentei colocar numa ordem mais pedagógica. Porque a tese de Kerish, ela, como é uma tese, ela faz uma revisão, ela contextualiza melhor a discussão. Depois, esse trabalho do Engels, ele é bom porque ele já traz a discussão mais atual, já traz uma discussão bem interessante sobre a questão desse, quer dizer, esse setor fortemente interagente, né? É o setor que pode estar por trás da quebra de espontaneidade, o mecanismo dinâmico para gerar a quebra eletrofrágil. E depois esses trabalhos aqui, esse trabalho aqui sobretudo, né, é um trabalho, esse trabalho aqui do Brunstein é um trabalho que ele faz uma construção fenomenológica de todos os vínculos, os triversos, os quadriversos que tem que satisfazer, e esse trabalho aqui do PIDAL também, que é um trabalho ligado à interação quântica do LHC. Tem esses trabalhos aí nessa direção. Depois, esse aqui é o que eu tem um outro trabalho aqui que está dentro, né, da discussão, que é um trabalho que também eu acho que é do Engels, que é um trabalho de 2010, que também é um trabalho curto, porque ele está no Proceedings of Science, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada. Esse aqui, deixa eu colocar aqui para você, do Engels. Trabalho interessante, eu gostei dele. Não conhecia, eu conheci buscando aí para vocês essa referência, mas achei interessante. Ele está publicado nos Proceedings of Science, mas vou colocar aqui a referência do archive. Trabalho de 2010, tá? Está no REP PH, não no REP PH. E já foi publicado, né? Já está em 2010, tá? Janeiro de 2010. Ele já está publicado no POS, no Proceedings of Science. E depois, esse trabalho aqui é um ex-colega meu da CISA, a gente até já trabalhou junto, já teve publicações juntos na minha época que eu estava na CISA, o nome dele é Ferulho, ele hoje é professor de Pádua, na Universidade de Pádua, e ele tem um trabalho bem interessante que está dentro dessa linha que nós trabalhamos aqui no curso dos modelos Sigma, dessa discussão da física, né, de bósons vetoriais massivos através dos modelos Sigma não lineares. A gente já cobriu isso, mas esse trabalho do Ferulho é um trabalho bem didático, bem pedagógico, foi um trabalho que ele deu numa série de aulas na Universidade de Parma, na Itália. Então eu vou passar a referência para vocês, é uma referência mais antiga, tem 20 anos, mas está muito bem, que é essa referência aqui, então cobre a discussão do modelo Sigma não linear em conexão com a discussão dos bósons, da interação dos bósons, auto-interação dos bósons vetoriais que é eletrofrágil.
Cairo. Na verdade, toda a discussão que nós temos das realizações não lineares, dos modelos sigma não lineares, para descrever o setor de bóson, a parte longitudinal dos bósons nucleares na célula. Mas está em forma de aula, está muito bem colocado, está muito bom esse trabalho aqui. The Cairo approach to the electric interactions. Eu vou dar também sobre a forma de arcaico. E ele também não está publicado porque essa nota é de aula de uma escola. Ela é da geografia antiga do arcaico, né? Botava a primeira área na frente. Esse material está muito bom. Então, são notas de aula, são notas de curso. Acabou de ver. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, para quem tiver interesse, né, de aprofundar ou de consultar mesmo o material sobre a discussão, né, dos acoplamentos quânticos e é possível uma discussão também, em geral, como está aqui nessas notas do Perúlio, em geral sobre o approach geral, quer dizer, o approach dos modelos sigma, né, para descrever a alteração dos bósons vetoriais. Tá? Agora que eu quero vou deixar essa história depois. Fala? Até a segunda da esquerda. Não, G ou Y? Aonde é? B-I-A-F. Aquela do A-S. É o Y. B-I-A-F. B-I-A-F. Ele é. Tem uma referência aqui que não tem muito a ver com esse trabalho, né? Não, mas essa referência me caiu nas mãos na semana passada, eu trouxe para quem estiver interessado, que é um trabalho agora de maio de 2013, ele saiu agora no dia 28 de maio de 2013, e é um trabalho bem interessante desse Engler também, né? Desse Christoph Engler. Esse trabalho é interessante porque ele já parte dos resultados do LHC do ano passado, da existência desse bóson, que se apresenta, né, como bóson neutro do modelo padrão. E aí eles fazem um modelo estendendo, né, que você tem esse bóson neutro, tem modelos que tem Higgs carregados. Então eles fazem um modelo aqui com um triplete de Higgs. Eu achei esse trabalho bem interessante, porque ele pega uma fenomenologia muito nova. Então, se alguém tiver interesse de ler, eu vou colocar aqui na frente do Engler. Não tem a ver com essa discussão aí não, mas é um trabalho que está dentro do âmbito do nosso curso aqui também. Está o Christoph Engler e alguns colaboradores, né? Esse archive aqui. É 05 saiu a versão 2. Essa versão 1 acho que é de fevereiro. Ele é um REP PH também.
aí, tchau aí. Tchau. Tchau, Marinho. Tchau. Tudo bom? Bom, então vamos agora centrar um pouquinho nossa discussão no tópico final aqui do curso essa primeira abordagem que a gente fez aqui da supergravidade, que é o acoplamento de escalares, né, com a supergravidade. Bom, nós sabemos, né, então vamos pensar na supergravidade estendidas, né? Por exemplo, nós sabemos que na supergravidade n igual a 1, por exemplo, né? Na supergravidade n igual a 1, estou pensando sempre em 4 dimensões, tá? Vou pensar aqui sempre em v igual a 4. Sempre em 4 dimensões, a supergravidade n igual a 1, o múltiplete dela, né, de campos on-shell, com o múltiplete on-shell da supergravidade, nós já tínhamos visto. É o setor do graviton e o setor do gravitinho. Nós já tínhamos analisado até essa discussão. Se nós pegarmos, por exemplo, o modelo n igual a 2, supergravidade n igual a 2, então, nós vamos lá também começar com o nosso gráfico. Porém, aparecem para nós dois gravitinhos, então nós vamos dizer psi. Campos do tipo gravitino e vão ter aqui um campo vetorial. Então é o que nos dá essa supergravidade, né? No caso n igual a 2, por exemplo, o graviton on-shell tem 2 graus de liberdade. Esse campo de gauge aqui é um campo de gauge abeliano, tem 2 graus de liberdade on-shell, 2 a 2, 4. E cada gravitino é um raio de Schwinger, portanto, 2 graus de liberdade on-shell em 4 dimensões. Então, em 4 dimensões, nós temos esse múltiplete aqui. Porém, se a gente pegar n igual a 4, a gente for olhar o múltiplete da supergravidade n igual a 4, em 4 dimensões ainda, né? Então, nós vamos ter lá, a partir do graviton, o setor gravitacional, com 2, aí vamos ter 4 gravitini, vamos ter 4, né? 4, combinação de 4, 2 a 2 dá 6, vamos ter 6 a 6. 4, melhoramos, depois deve ter o estado. Vamos dar uma olhadinha no estado de liberdade. Então, nós temos aqui 2 graus de liberdade bosônicos no graviton. Aqui nós temos 6 vezes 2, 12, os bósons de média. E aqui nós teremos um escalar carregado, mais 2, então 12, 14, 16. Então a gente espera ter. Então, esse setor aqui, o setor bosônico da supergravidade n igual a 4, ela me dá graviton, 2 graus de liberdade on-shell, 6 bósons abelianos, 2 graus cada um, ou seja, 2, 12, 1, 14. E mais um escalar complexo. Esse escalar aqui é complexo. Vou botar aqui algo do tipo A mais B. Essa mais B. Então, nós temos um escalar complexo, o múltiplete da supergravidade. E aqui nós temos o quadro radido Schwinger,
4 graus de liberdade, 8 graus de liberdade no chão, e aqui 4 é Majorana, mais 8 graus de liberdade no chão. Então 8, 8, 16. Então você multiplica 16, 16. O escalar que está aí não é um escalar de matéria. Esse escalar é o escalar do próprio múltipleito da supergravidade. Então não é um escalar do setor de matéria. A supergravidade n igual a 4, ela dá como parceiro do gráfico um escalar complexo. O que nós estamos falando é uma outra situação. Nós estamos tentando ver se nós trouxermos, né, se nós olharmos a supersimetria n igual a 1, então a nossa ideia aqui é, nós estamos trabalhando no âmbito da supersimetria n igual a 1. Como a gente já tinha estudado aqui mais alto, no caso n igual a 1, nós tínhamos o setor de matéria. A matéria supersimétrica n igual a 1, nós discutimos no curso aqui, mas vamos aprofundar mais no próximo curso do semestre que vem. Ela está descrita no chamado supermultiplete espiral. Ela tem, então, um par de escalares complexos. Ela tem um escalar complexo, vamos colocar assim, um escalar complexo, do tipo em A mais em B, vamos colocar desse modo. E temos aqui um Fermi de Majorana. Um Fermi de Majorana que, na verdade, é equivalente a 2 vários. Então, eu tenho o Fermi de Majorana na parte left dele e tenho a parte left star, que é a parte right. Então, eu tenho o Fermi de Majorana, na verdade, eu tenho um campo complexo. De maneira, eu poderia pensar em termos de um raio, né? Eu posso pegar esse left alfa, mas a gente sabe que a partir de um raio left, a gente pode construir um Majorana. Ou, se quiser, a gente pode trabalhar com o psi Majorana. Majorana alfa. Então, isso é um shell. O múltiplete é um shell de matéria, então ele tem 2 graus de liberdade do setor escalar complexo, 2 graus de liberdade bosônico, e aqui ele tem 2 graus de liberdade. Seja o espinor de Majorana ou o espinor de Maio, ele tem 2 graus de liberdade fermiônica. Então é o múltiplete de matéria, 2, 2. O que eu estou falando é isso. O que nós queremos acoplar são esses escalares de matéria, os escalares do setor de matéria, ou seja, nós não queremos acoplar esse múltiplete de matéria com o múltiplete de supergravidade. Então, o que a gente vai querer fazer é acoplar a matéria com esse múltiplete n igual a 1 supra. O múltiplete é certo? Como a matéria é incorporada na supergravidade. Isso que a gente está colocando. A matéria é igual, certo? Então esse que é o problema que a gente vai tratar. Os escalares desse setor, do múltiplete de matéria, acoplados com o setor de gravitação da supergravidade. Nós não vamos tratar aqui do setor fermiônico, não é necessário. Eu queria só chamar a atenção do modelo de sigma não linear. A estrutura fermiônica, ela naturalmente vem, porque nós sabemos acoplar, nós já aprendemos aqui no curso, há 3 aulas atrás, sei lá, acoplar férmions a modelos sigma não lineares. Então é muito simples, né? A gente sabe que esses férmions aqui vão se acoplar ao modelo, o raio de Schwinger vai se acoplar a esse férmio aqui, e esse férmio aqui, como nós já sabemos, como se acopla ao gráfico. A questão toda aqui é ver o acoplamento do escalar com a gravitação. É isso que nós vamos querer chamar a atenção aqui. É uma coisa que não é complicada, também não é longa. Eu vou dar os passos essenciais para vocês. Tem uns cálculos que são simples de fazer, mas vamos partir desse tipo de discussão. Vamos lembrar primeiro de tudo, só para partir disso, vamos pegar o que é a gravitação conforme. Gravitação conforme é a gravitação com invariância de escala. Então, a gravitação conforme, que é a gravitação com invariância de escala, não parte desse dado aqui, ela nos permite escrever uma ação desse tipo, né? Ela é a ação de Einstein.
Não está se colocar desse acoplamento, colocar assim, acoplamento. Conforme de escalares, né? Vou colocar isso. Esse modo aqui. Vamos pensar o seguinte, então, se nós estamos em 4 dimensões, né, nós já sabemos como é que a gente acopla, em geral, os escalares com a gravitação. A gente coloca aqui o determinante da filmagem, se os escalares forem reais, né? Tipo, lá no meio, raiz de menos g, ou seja aqui, né, o determinante da filmagem, e aí a gente vai e coloca a métrica, o GI, DIF, acoplamos, né, campo escalar com a métrica, e aqui a gente tem a filmagem, o determinante da filmagem. Existe, né, um campo escalar em 4 dimensões, ele tem dimensão de massa, né, a dimensão do escalar, a dimensão canônica dele é massa. Um termo do tipo φ2, ele é um termo que tem dimensão de massa ao quadrado. Então eu preciso colocar na frente de um termo φ2, um termo com dimensão de massa ao quadrado. E ele tem parâmetro de massa ao quadrado para poder conferir a esse termo a dimensão 4 de uma Lagrangiana. Só que eu introduzo um parâmetro de massa. Como nós já aprendemos em cursos anteriores, né, a presença de um parâmetro de massa, ela quebra a invariância de escala. Então esse Lagrangiano aqui, ele deixaria de ser invariante de escala por causa desse termo aqui. Isso que dá uma contribuição ao traço no limite, tensor de energia. A gravitação, o acoplamento conforme, é o acoplamento que vai ter φ2, mas que não vai ter uma constante de acoplamento com dimensão. Então, eu tenho uma constante de acoplamento lambda aqui, ou vou chamar uma constante de acoplamento, vamos chamar de uma constante de acoplamento psi. Eu vou ter uma constante de acoplamento psi. Então, eu posso acoplar ela com a gravitação. Bom, como esse campo aqui é escalar, ele não tem nenhuma, ele já tem um quadrado, eu preciso colocar aqui alguma coisa que tenha dimensão de massa ao quadrado, mas que não pode ser um parâmetro de massa. Então, nós sabemos que no setor gravitacional nós temos, né, uma quantidade de tensores, né, alguns tensores que têm dimensão de massa ao quadrado. Se nós lembrarmos bem, né, a curvatura, tensor de Riemann, ele é derivada da conexão. A conexão tem uma derivada. Aqui tem outra derivada. Então, a curvatura, o tensor de Riemann, o tensor de Ritchie e o escalar de curvatura, eles têm dimensão de massa ao quadrado. Eles têm duas derivadas dentro dele, né? A torção também tem dimensão de massa ao quadrado. Então, o que a gravitação conforme coloca é, nós colocamos aqui um acoplamento desse tipo, RF2. Isso aqui garante a adimensionalidade desse parâmetro aqui. Mas a simetria conforme, a invariância de escala, ela fixa esse coeficiente. Então, o coeficiente é fixado desse modo aqui. Deixa eu botar aqui. Vai dar para nós, então, o Lagrangiano conforme, né? O Lagrangiano com invariância conforme de escalares acoplado à gravitação, é esse termo aqui, né? Que é o W gravitacional, e o termo que a gente coloca aqui que vai ser, quer dizer, claro que vamos botar aqui mais um termo que vai ser o determinante da filmagem. Aqui tem um fator que tem que ser exatamente um sexto. Esse parâmetro é adimensional, e ele tem que ser fixado exatamente um sexto. Então isso aqui é crucial, esse um sexto é crucial para a invariância conforme. Se a gente souber, então a gente sabe como é que é a simetria conforme atua, né? A simetria de escala. Então, nós sabemos como a simetria de escala atua nas coordenadas, na derivada, sabemos como a simetria de escala atua no campo aqui, e aí a variação desse termo aqui e a variação desse termo aqui, a gente tem que se compensar, né? Esse termo aqui e aquele termo ali, as variações deles se compensam, por isso que esse fator aqui é fundamental. Então, na verdade, o Lagrangiano invariante de escala e de dimensões, eu posso até escrever, se nós quisermos escrever
um lagrangiano invariante de escala em D dimensões, ele assume essa forma aqui. Aqui a gente pode botar de novo, pode botar dessa forma. É o escalar. Aqui a gente vai ter o D'Alembertiano. Esse D'Alembertiano aqui a gente chama de D'Alembertiano gravitacional, né? Que na verdade é o D'Alembertiano covariante, não é demi. Né? É lembrar que quando eu faço uma integração por partes aqui, né? Para fazer essa integração por partes, essa derivada vai estar atuando aqui. Na verdade, esse Lagrangiano ele deveria ser pensado desse modo. Ele é a derivada covariante do demi. É isso aqui que faz o papel do Lagrangiano, ou se quiser isso, do demi. Então é o Lagrangiano com uma conexão. É o D'Alembertiano com uma conexão. Então é isso que nós chamamos de D'Alembertiano gravitacional. E aqui vai aparecer um fator D-4, D-2, perdão, sobre 4, D-1, R, equadora, e aqui. Então a gente vê que se eu tiver em 4 dimensões, isso aqui vai dar 4 sobre 3, vai dar 4, vai dar 2, né? 2 sobre 12, que dá um 6. Então esse fator aqui é o fator que garante a invariância conforme desse acoplamento. Então, o acoplamento típico conforme de escalares é o acoplamento com o escalar de curvatura. Os escalares se acoplam com o escalar de curvatura. Isso aqui garante a simetria conforme. Por que nós queremos isso aí? Porque nós estamos pensando, né? No momento, nós estamos pensando numa teoria completamente sem massa. O gravitão não tem massa, o gravitino não tem massa. Então, nós queremos introduzir também os escalares sem massa. Nós sabemos que, na verdade, né, a física mais fundamental, ela deve ser uma física construída. A gente começa sempre sem massa. A ideia é sempre começar com todos os campos de massa nula, e a massa ela deve ser adquirida por algum mecanismo de quebra espontânea de simetria, ou algum mecanismo de quebra dinâmica. Então, a gente espera que a massa seja algo adquirido. Então, é razoável a gente começar com uma descrição sem massa. E uma descrição sem massa, ela é caracterizada pela simetria sobre dilatação. Então, nós vamos começar, nós estamos buscando esses escalares e um acoplamento conforme por essa relação. Então, essa é a primeira observação, tá? A partir desse fato. Agora, a gente pode generalizar essa discussão colocando o seguinte: na verdade, né, eu poderia pensar, vamos fazer da seguinte modo: construir, mesmo que eu tivesse, vamos dizer assim, uma família, né? Escalares, né, eu poderia pensar o seguinte: quando eu tivesse uma família que tem um conjunto, vamos dizer assim, φ, não tem mais um escalar só, tem múltiplos de campos escalares, por esse índice I. Então, esse I vai de 1 até N, tem um conjunto N de multicampos escalares. Então, como propôs o Lagrangiano aqui, a gente pode colocar aqui, eu vou explicar o que foi isso aqui, essa métrica eta e j. Aqui, os escalares φ. Aqui o D'Alembertiano sempre no sentido gravitacional. Aqui mais um sexto de R. É isso aqui que nós chamamos, eu acho que nós chamamos em alguns trabalhos aí, a gente chama de vamos dizer assim, é o D'Alembertiano conforme. O D'Alembertiano conformemente invariante. O D'Alembertiano. Não é só o D'Alembertiano das derivadas covariantes, né? Mas é o D'Alembertiano mais o sexto de N, é o que nós chamamos de D'Alembertiano conforme. E aqui o Φj. Então, isso aqui também me garante que eu estou acoplando uma família de escalares, né? Esse φ aqui, ele pode ver, esse R aqui pode ver tudo φ. Então, esse tensor aqui é um tensor simplesmente simétrico, né? Um tensor simétrico. Não é uma velocidade. Isso aqui é um tensor, só colocar esse aqui, é um tensor simétrico. Tá? Essa estrutura, pensar assim. Bom, muito bem.
A gente pode ir para uma outra, pensar que isso aí, vamos pensar um caso mais particular. Vamos pensar uma situação de um campo escalar apenas. Então a estrutura conforme vai ser sempre essa, um conjunto de escalares que podem estar acoplados para a gravitação através desse operador aqui. Vamos pegar aqui a seguinte hipótese. Vamos supor, vamos ver também que se eu colocar propuser uma Lagrangiana com essa estrutura que eu vou colocar aqui agora, deixa eu ver as funções que você coloca aqui, então acho que chamar de função G de φ, a vontade de saber o que é isso aqui. Está Lagrangiana, uma R6 de R e aqui um F de φ. Então, vamos dizer o seguinte, se nós queremos saber quais são as condições, aqui eu tenho um F de φ, aqui eu tenho um G e um F de φ, quais são as condições para que esse Lagrangiano tenha simetria conforme? Quais são as condições dessas funções F? O que nós sabemos claramente, o Lagrangiano, ele tem que ter dimensão de massa quarta. Eu não posso introduzir dimensões, parâmetros com dimensão. Então, se isso aqui já tem dimensão de massa ao quadrado, é importante que F e G tenham dimensão de massa. Ou juntos tenham dimensão de massa ao quadrado. Então o que a gente pode imaginar é o seguinte, se eu tomar uma função F de φ, seja uma função homogênea, vamos dizer que F seja uma função homogênea de φ. Vamos lá lembrar o que é uma função homogênea, né? Então uma função homogênea de uma certa variável é uma função que satisfaz a essa condição. F de lambda x, né? É um lambda elevado a n vezes o f de x. Isso diz que essa função é uma função homogênea de grau n. O grau de homogeneidade é igual a n. Então essa função aqui, por exemplo, ela satisfaz uma relação interessante. Por exemplo, né? Se eu derivar essa função aqui, se eu derivar isso aqui em relação a lambda x, eu vou ter f', né? Derivando isso aqui em relação ao lambda x, né? E eu derivo f em relação ao lambda x e derivo o lambda x em relação a x. Isso vai dar lambda. Se eu derivar isso aqui em relação vamos derivar isso aqui em relação a lambda, né? Derivando esse objeto aqui em função em relação a lambda. Então eu vou derivar f' de lambda x, né? Vezes a derivada disso em relação de lambda x em relação a x, né? Em relação a lambda, né? X. Se eu derivar em relação a lambda, isso aqui é lambda, n de lambda menos 1, f de x. É uma propriedade geralzinha, né, da função homogênea. Então, a função homogênea satisfaz, é uma função que, por definição, tem essa característica. Ela é homogênea nesse sentido, né? Se eu substituir, se eu escalar cada x por essa variável aqui, a função como um todo, né, ela se escala como se fosse o x elevado a n. Então, ela é homogênea de grau n. Vou tirar então a derivada em relação a lambda dessa função, então eu derivo f em relação a lambda x e derivo lambda x em relação a lambda, então x. E aqui eu derivei em relação a lambda também. Fazendo lambda igual a 1, então nós temos essa condição, x, se eu fizer lambda agora igual a 1, então isso aqui é a derivada, né? Então, derivada x vezes ddx de f é igual a f de x. Então, uma função de uma variável assim, né, que tem essa característica aqui de homogeneidade, que fizer n igual a 1, então isso aqui dá 1, isso aqui desaparece e fica f de x. Então, se a característica é uma função de n variável, isso aqui vai aparecer somado com n variável. Mas, em geral, uma função homogênea de grau n ela satisfaz essa equação diferencial. Então, o que nós estamos supondo é que f é uma função homogênea de lambda de grau 1, de φ de grau 1. Por que grau 1? Vamos ver. F de lambda φ vai ser lambda f de φ. Isso significa que essa função é homogênea de grau 1. Se ela é homogênea de grau 1, isso significa que ela certamente vai ter a mesma dimensão, ela vai carregar a dimensão do φ, porque uma função homogênea de grau 1 seria alguma coisa do tipo do próprio φ. Ela tem que ter dimensão de φ. Isso aqui se escala. Se a função f de φ for φ, o f de lambda φ é lambda, φ que é lambda f de φ. Então isso aqui seria o caso mais simples. Então, o fato da homogeneidade ser 1
é para garantir que quando essa função se escala, né, ela se escala com a dimensão de massa igual ao antes, se escala com a mesma dimensão do campo escalar. Então, a propriedade é que se essa função aqui é homogênea, né, e essa função aqui também é homogênea, f e g são homogêneos, a gente consegue dizer que eu vou trabalhar com essa função homogênea e para poder ver invariância conforme. Então vamos supor que a gente está pegando esse caso aqui, né, com f e g homogêneo, e aqui eu tenho, nós estamos um conjunto de campos φ. Para nós temos um conjunto de campos, e aí nós estamos botando esquematicamente aqui. F e G são funções desses campos φ. Mas o que é importante é isso, que a homogeneidade seja de grau 1, para poder garantir a dimensionalidade. Isso que garante que F e G podem ser funções complicadas como quiserem, mas elas vão ter que ter dimensão de massa igual a 1. Então, para poder garantir esse equilíbrio conforme. Então, nós vamos pensar dessa forma. Essa função, sendo homogênea, deixa eu apagar aqui, de grau 1, por exemplo, se nós derivarmos essa função aqui em relação a lambda, eu tenho, essa função é lambda de um φ. Então, nós vamos derivar f, assim, vai derivar f de lambda φ em relação a φ. Em relação a lambda do φ. E vai derivar lambda φ em relação a lambda. Então, vai me dar um φ aqui. E derivando aqui do lado de lá em relação a lambda, eu vou ter simplesmente o f, né? O f de φ aqui. Não vai ser pelo então, agora, se eu tomar lambda igual a 1, então isso está me dizendo o seguinte: a derivada de f em relação a lambda aí, que eu vou chamar de fi, vou designar esse fi aqui, é isso aqui. É a derivada de f em relação ao campo φ. Então, fi, φ. Você está fazendo lambda igual a 1? Estou fazendo lambda igual a 1. Se a gente faz lambda igual a 1, automaticamente essa condição aqui morre dessa. Derivei primeiro em relação a lambda e agora fazendo lambda igual a 1, isso mostra que essa função tem que satisfazer essa condição. Fazendo lambda igual a 1, a derivada de f em relação a lambda, a φ, que é o fi, então df de φ vezes φ, tem que ser igual ao próprio f de φ. Claro que a mesma coisa vai valer para g, porque é também que g seja homogênea de grau 1. Essa é a primeira relação que a gente tem. Se agora nós derivarmos duas vezes em relação a lambda, esse lado aqui morre. Né? Então, esse lado aqui é zero. Se eu derivar duas vezes em relação a esse lado, eu vou eliminar em lambda. Então, se eu fizer uma derivada aqui, pegar aquela relação, derivar duas vezes em relação a lambda, a relação que eu vou obter vai ser essa aqui. A derivada segunda de f, quer dizer, o f e j de φ. Né? Derivada de f em relação a φ e φj, vezes o φj. Isso agora vai ser igual a zero. Então, vamos aplicar aquilo lá, fizer duas derivadas, né? E fizer a lambda no final de tudo igual a 1, eu ganho essa condição. Então, para nós, f tem que satisfazer a essas condições. Por que isso é importante para nós? Então, nós estamos partindo, deixa eu botar só para lembrar onde a gente está partindo daqui. Né? Então, nós temos esse f e g, são funções de φ, tem um conjunto de campos φ. Então, se a gente agora usar essa condição aqui, que são essas duas condições aqui, nós podemos escrever isso aqui da seguinte maneira. Então, o nosso lagrangiano, vamos voltar ao nosso lagrangiano com aquelas funções f e g genéricas que eu tenho. Um φ por me te dar, assim, sempre que eu tiver o D'Alembertiano mais o R, está suposto ao D'Alembertiano no sentido gravitacional, no sentido de invariância de transformações gerais de coordenada. E aqui o F de φ. Mas agora, nós sabemos que F e G satisfazem a essa relação. Então eu posso trazer essa relação para aquela equação aqui. Então aqui vai ficar um GI FI, φ, e aqui vai ficar um FI, φ, quer dizer, a derivada, né? Coloca isso aqui nessa equação, e aí a gente pode chegar a essa expressão aqui. Vamos chegar a esse lagrangiano aqui, que vai ter essa expressão. O G também é uma função homogênea. Também é uma função homogênea. Tudo que acontece para o F acontece para o G. Então aqui nós temos o M e J, vou explicar o que é isso,
E aí vamos ter aqui as caixas de contato. Não, vamos ter aqui vai ser o DMI. Aqui de novo eu faço a integração por partes desse D'Alembertiano. Esse D'Alembertiano aqui e esse D'Alembertiano aqui diferem por um termo de superfície, com uma derivada total, tá certo? E aqui nós vamos ter o termo que vai ser. Oi? FJ, O segundo, aonde? FJ. Aqui? Aqui? FJ. DI e N. Aqui é FJ, está errado. Obrigado. E aqui vai aparecer o termo que vai ser sinal menos global. Eu estou rodando aqui uma versão um pouquinho só diferente da dele. Aqui é um sinal menos global. Aqui fica mais. Vai ser o contrário, vai ficar aqui. Vai ficar aqui menos um sexto. Menos um sexto de R. Vamos colocar aquilo aqui, chegar aqui não é uma passagem imediata, tem que fazer uma integração por partes nesse termo para poder chegar a essa expressão. E o NJ vai ter uma forma especial para nós. Esse nosso NJ, esse tensor, que naturalmente aparece aí, esse tensor NJ de φ, ele é definido dessa forma. Ele é um meio do FI GJ mais o FJ e assim G. Então, naturalmente, aparece esse tensor simétrico, claro, dependente de φ, mas originado, né, das derivadas dessas funções homogêneas. Então, tudo isso aqui está garantindo que esse Lagrangiano aqui, ele incorpora um conjunto de campos φ, uma família de campos φ, e a interação, o acoplamento desses campos φ com a gravitação é um acoplamento conforme, mantendo sempre esse R. Então a gente vê que a estrutura vai ficando mais geral. A gente partiu de um caso de um único escalar e a gente foi vendo que a gente pode estender isso para uma família de escalares, não necessariamente um escalar, mas aqui a gente observa o aparecimento desse termo aqui, mas por enquanto não tem nada disso, isso que seja o modelo sigma não linear, né? Agora, o que é fundamental aqui é o seguinte: o modelo apresenta invariância sobre dilatações locais. Dilatações locais. O que significa isso? Significa que eu estou fazendo isso. Estou fazendo essa invariância aqui, x' ali. É um lambda de x, né? Essa simetria de dilatação, né? Como a gente já chegou no curso, melhor a gente colocar o parâmetro na exponencial. Pode botar lambda ou pode botar exponencial. Quer dizer, no caso da exponencial, se isso aqui é positivo, é uma dilatação, se isso aqui é negativo, é uma contração. X não. E aí, claro, o campo escalar fininho de x', a transformação dele ele tem dimensão de massa menos 1, então ele vai ficar menos lambda de x. A dimensão do escalar é a dimensão de massa, que é o inverso da dimensão de comprimento. Então, se o comprimento se escala com E a lambda, o escalar tem a dimensão de comprimento a menos 1, a massa, ele se escala com a dimensão inversa. E aqui, o φ de x. Então, essa invariância sobre essa transformação de escala local me permite eu introduzir uma espécie de gate fixo. Me permite, então, a invariância local, ela me permite eu pegar esse tensor aqui, NJ de φ e J, e tomar isso igual a uma constante. Por que não 1? A gente vai tomar isso aqui igual a uma certa constante. Então isso aqui já define, isso aqui já está definindo para nós um vínculo, que é um tipo de modelo sigma. Certo? Toca. Chegou lá, o Sérgio, o mestre do tom. É ele, apareceu, existe, não era brincadeira, não era pseudônimo meu, não. É ele que faz o som. Depois ele vai reunir aí, Sérgio. O banquete aí. Então, esse vínculo aqui já é um vínculo, né?
não linear, então você já está me definindo, não é um modelo AM, né, mas é um modelo de sigma não linear. Eu posso, então, tomar vários, dependendo das funções F, G, esse N, J de φ pode ter várias formas. Então, o que a gente está vendo, naturalmente, então com isso, né, se esse NJ de φ aqui, esse NJ de J for igual a 1, a gente chegou a uma grandiana que assume essa forma. N e J de φ, N φ, foi. Só para eu entender melhor, por que você tem direito de escrever isso aí? Isso aqui essa invariância de escala local, ela me permite escalar os campos, e ela é uma invariância local. Então, isso aqui, do ponto de vista dessa invariância local, ela funciona como se fosse um gauge fixo. Então, do ponto de vista dessa simetria, essa condição, ela fixa o gauge dessa simetria local. E aqui a gente vai ver o termo, que é o termo que já sai com menos 1/6. Do R, tá? Então, dessa forma aqui, eu vejo que aqui naturalmente apareceu o modelo sigma não linear. A métrica, G e J de φ, demi φ e demi φ J. Então, o que foi importante aqui, vou publicar a toda, né? Essa condição aqui, ela não sai do bolso porque eu quero. Ela é possível porque eu posso usar, eu tenho comigo uma invariância local que eu posso fixar. Esse fixe, né, que eu tenho essa gravitação conforme, isso me dá essa simetria de escala que me permite fixar essa simetria. Então, desculpa. Eu vejo mas aqui, se eu já estava fazendo tempo, a invariância conforme é uma invariância verificada experimentalmente? A invariância conforme é verificada experimentalmente em situações, por exemplo, quando um sistema está muito próximo de efetuar uma transição de fase, as funções de correlação, as funções de Green, elas apresentam uma grande correlação muito longa. Então, muito próximo da transição de fase, esses pontos chamados pontos críticos de um sistema, você pode tratar a simetria de escala como uma boa simetria. Na física de altas energias, se a gente for para energias muito altas, a gente começa a ter energias tão altas que as massas das partículas começam a se tornar desprezíveis. E aí você, com isso, começa a ver todo mundo sem massa. Então você começa a entrar... Os termos que quebrariam invariância de escala. Isso. Os termos que quebrariam invariância de escala. Explicitamente eles começam que é a normalização, né? Isso, exatamente. É o que a normalização faz. Então, quando a gente tem, por exemplo, um outro exemplo de função de teoria de campo de invariância conforme, quando, por exemplo, a gente pega a teoria N com a quarta de Young-Mills, né, que ela é uma teoria finita, a função beta, o grupo de renormalização dela é zero. Isso está significando que eu não tenho renormalização. Eu não preciso renormalizar, eu não preciso introduzir aqueles pontos de subtração que são os parâmetros de massa, ou seja, a simetria tem invariância conforme. Então, a teoria quântica de campos finita, o grupo de teoria, é uma teoria de invariância conforme. Agora, sistemas que têm essa simetria conforme, por exemplo, sistemas que estão na região de transição de fase. Ou quando você está estudando, por exemplo, também, uma teoria de campo, nas proximidades do ponto crítico da função beta, por exemplo, a gente está olhando lá na QED, né? Na QCD, por exemplo, a função beta da QCD ela é zero, então aqui eu tenho liberdade acentótica, depois a função beta transita. Então, nesse ponto aqui, a função beta é zero. Então, nas vizinhanças desse ponto, se eu estudar o meu sistema, eu tenho a constante de acoplamento, né? A função beta é a constante de acoplamento. Nas vizinhanças desse ponto aqui, onde a função beta é zero, que é um ponto crítico, né? Eu estou passando de uma região onde a função beta é negativa, onde eu tenho liberdade acentótica, para uma região onde a função beta é positiva, então, onde agora eu perdi a liberdade acentótica. Então, o meu sistema transita de fase aqui. Nessa região aqui em torno desse beta igual a zero, a simetria conforme uma boa simetria. Então, sempre que você tiver uma região em que as funções beta do grupo de normalização forem zero, você está com uma situação muito propícia para aplicar a simetria com invariância conforme, certo? Bom, então, essa é a situação geral da gravitação. O que isso nos traz para a supergravidade? Então, a gente já viu o seguinte, que para nós acoplarmos, né, escalarmos com a gravitação, então a gente consegue uma generalização, a gente consegue uma implementação desse acoplamento via
acoplamento conforme e com um modelo sigma não linear. Caso eu tenha, né, uma família de escalares, aparece algo muito semelhante ao modelo sigma não linear. A única coisa que é interessante agora, que a supergravidade traz de especial, é que na supergravidade, os escalares, como a gente falou lá no início, se a gente olhar os escalares da matéria, então nós estamos pegando supergravidade n igual a 1, supersimetria n igual a 1. O setor de matéria da supersimetria n igual a 1, ele tem o escalar complexo, quer dizer, tem o fio, o fio estático, e tem aqui, né, o ferro de tirar, ou o ferro de vai, perdão, e o seu conjugado complexo, ou o ferro de Majorana. Equivalentemente, isso aqui equivale a um Majorana, beleza. Mas o que é importante para nós é que o escalar seja complexo. É isso aqui que é inerente à estrutura da supersimetria n igual a 1. Então, o que nós temos que ver agora é como estender esse acoplamento no caso de campos complexos. No caso de campos complexos, refazendo, a gente vai ter que usar os mesmos argumentos de colocar funções que sejam homogêneas. Eu vou dar referência para quem quiser depois ver com mais detalhes isso aqui. Deixa eu fazer aqui. Fala? No caso do Majorana, aqueles dois ali seriam iguais. Qual? Não seria o caso do Majorana. Isso aqui é Majorana? Não, isso aqui é complexo. Quer dizer, esse campo continua complexo. Porque a questão do Majorana é só essa, é só uma questão de você reescrever. Quer dizer, um fermo de Majorana, vou colocar aqui, um fermo de Majorana satisfaz a essa condição aqui. Então, todo fermo, você pode decompor uma parte left e uma parte right. Se você tirar o conjugado disso, você pegar. Agora, qual é a propriedade da conjugação de carga? Se você tiver um fermo left e tirar o conjugado de carga dele, isso aqui é equivalente ao conjugado de carga dele, o componente vai. Essa relação aqui é uma relação que vai para a matriz de conjugação de carga e a matriz de gravidade de Damasceno. Então, se o fermo for direto, ou for um fermo que vai, então essa relação aqui, ela me diz que eu não tenho nenhuma vinculação entre o psi L e o psi L. O psi L C é o psi C right. Então esse cara aqui, quer dizer, a parte right do conjugado de carga, e esses são duas coisas desvinculadas. Mas se o fermo for Majorana, psi C é psi. Então, o que você mostra é que no fermo de Majorana, a parte right dele, ela não é independente, ela é a própria parte left, conjugado de left. Então, você pode dizer que o teu fermo de Majorana é o psi left, mais o conjugado de carga do próprio left, que é o C, psi left. Amarrado, transposto. Então, o fermo de Majorana, ele é equivalente a uma parte left apenas. A parte right dele, ela existe, mas ela não é independente da left. Então, é por isso que você fala, ou você descreve o fermo de Majorana, quando você faz o multiplexo da supersimetria, você pode usar o fermo de Majorana, que no fundo eu estou usando isso. Ou eu posso usar simplesmente o psi left, quer dizer que eu tenho o psi left e o psi left está. Então, o fermo integral. Eu estou usando o fermo de Majorana através da sua componente que é isso que está equivalente. Então, tanto faz, se ele tira Majorana ou vai, se isso aqui for Majorana, esse cara não fica real. Continua complexo, certo? Então, nós, seguindo esse espaço aqui, que eu vou depois deixar a referência para vocês, o que é fundamental, o que é interessante, é que sai para nós uma estrutura muito limpa. Modelo sigma. O que sai? O setor de escalares, né, acoplados, né, com essa supergravidade n igual a 1, ele sai de uma forma bem limpa, que é essa forma. Já vou dizer o que são essas funções aqui. Ele sai dessa forma. Ele vai sair como uma. Totalmente confortável. Eu vou botar assim, vai sair dessa forma. Já vou dizer o que são essas coisas que estão aparecendo. A nossa métrica, N J, só que eu errado. Aqui vai ter N,
uma parte, algo que só depende de IJ, tá? K e L consonados. Então, é uma coisa que depende de IJ, e aqui eu vou pedir. Então, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que nós agora vamos precisar não tomar as duas funções f de φ, como nós tínhamos antes, f de φ e g de φ reais. Então, vamos pegar uma função f de φ, para poder fazer o lagrangiano ficar real, eu vou precisar compor aquele lagrangiano com f com g estável. Então, vão aparecer duas funções. Vai aparecer uma função f e vai aparecer uma função g estável. É por isso que eu vou ter agora esse balanceamento, uma parte real e uma parte complexa conjugada. E essas funções têm que ser invariantes de escala, então elas têm que ser funções homogêneas. Daí sai para nós exatamente o que são essas coisas. Então nós temos aqueles campos, os nossos campos φ, vou dizer já o que são esses seis. Então nós temos os nossos campos φ. Esses nossos campos φ, eles vão ser um conjunto, né? Que vai, na verdade, eu vou botar aqui no I chapéu. Eu vou precisar introduzir N mais um campo. Se eu quiser, como a gente faz no modelo sigma não linear. Se eu quiser, eu posso colocar N mais um campos livres e eliminar um campo em função dos outros N, que é o modelo sigma dos N, ou eu posso fazer direto a formulação dos N campos vinculados. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. É como se nós começássemos com um campo φ0, a construção começa assim, e aí eu tenho os meus campos φ. Eu tenho N mais um campo, sujeitos a um vínculo. Esse vínculo me permite definir o que são realmente os campos do modelo sigma, que são essas componentes CI aqui. Vão ser os campos φ sobre a componente supérflua, que é o φ0. E essas derivadas aqui, esses objetos aqui, significa que eu estou derivando duas vezes, né, aquela minha função f, aquele n que eu montei, que eu paguei, é o fi GJ. Na verdade, esse n aqui é o fi, esse j barrado significa que eu estou derivando em relação à coordenada complexa conjugada. Então, é o fi GJ barrado. Significaria isso aqui o seguinte, df, dφ e aqui, dg, a derivada em relação ao FJ, componente complexo conjugado. Então, sempre que aparecer esse índice barrado aqui nos tensores, significa que isso aqui é uma derivada segunda em relação ao campo escalar φ ou campo escalar FJ estável. Derivada em relação a K, derivada em relação a QL estável. Então, a estrutura da supergravidade, né, que pede a supersimetria N igual a 1, que esse campo aqui seja complexo, para formar a gravitação com esse acoplamento conforme, né, eu automaticamente. E aí, outra coisa, onde é que está o meu fator 1/6 de R? Então, esse fator 1/6 de R, ele, ao longo da redução, ele é absorvido, ele se encontra embutido aqui dentro desse tensor. Então, nós formamos esse tensor com essa característica de uma métrica, se vocês estão observando bem, ó. Isso aqui, ó, é um modelo sigma com esse ZI e o ZI estável. Então, isso tudo que está aqui na frente, toda essa construção aqui, ela está fazendo um papel como se fosse uma métrica G e J barrado. Ou seja, eu tenho uma métrica nesse espaço alvo do modelo sigma, mas uma métrica que tem uma característica de ter essa estrutura, uma coordenada holomórfica e uma derivada em relação a uma coordenada anti-holomórfica. E o que a gente mostra, na verdade, é que essa métrica aqui, esse resultado aqui, mostra-se que ele pode ser escrito como sendo a derivada em relação a φ, a derivada em relação ao FJ está, uma função escalar de φ estável.
Isso aqui é o que define para nós o que é uma variável de uma variedade de Keller. Uma variedade de Keller é uma variedade complexa. Então é a segunda, né? É isso. Cuja métrica, exatamente, cuja métrica, vocês dois são talvez doutorados um pouco, né? É aquela métrica em que você tem uma derivada segunda. A métrica é a derivada segunda de uma função escalar, que é o chamado potencial de Keller. Então, ao fazer a construção, o acoplamento dos escalares complexos acoplados com a supergravidade n igual a 1, naturalmente os nossos escalares eles têm que residir, eles têm que constituir um modelo sigma não linear em cima de uma variedade complexa, que é uma variedade chamada variedade de Keller. Então, esses modelos de Keller, né, eles são fundamentais na estrutura da supersimetria n igual a 1. Quer dizer, a supersimetria n igual a 1 em 4 dimensões, ela é dominada por essa variedade de Keller. Tem uma estrutura complexa embutida dentro dela. Se eu vou para 3 dimensões, a coisa muda completamente. Em 3 dimensões isso não acontece. Em 3 dimensões a estrutura da supersimetria é realmente real. Mas em 4 dimensões ela é complexa. A boa referência para ver essa construção, da maneira que eu estou mostrando para vocês os passos essenciais aqui, são as aulas que o Bernard DeWitt deu lá em Trieste, estão publicadas nos conceitos lá do CTP de 84. São as aulas bem clássicas sobre supergravidade em 1. Isso é Bernard DeWitt. São as aulas de Simple Supergravity. Aqui na biblioteca tem esse conselho. Os editores aí são Faye. Na biblioteca você pode procurar pelos editores. Tem a Faye. Bernard DeWitt. E o Peter Fernandes. Então vocês podem procurar. Opa, Ial, tudo bem? Então vocês podem, essa referência aí, ele dá mais ou menos um passo a passo. Mas aqui são, entre o que a gente fez aí, aqui são simplesmente passos assim, algébricos, analíticos de derivada segunda e rearranjamento de termos, integrações por partes. O que é importante é que no final de tudo, né, a estrutura que sobra seja a estrutura de um modelo sigma não linear, tudo isso aqui fazendo o papel da métrica. Esse termo aqui está no denominador, né? Fazendo o papel dessa métrica, e essa métrica ela é a derivada segunda de um potencial escalar, que é o chamado potencial de Keller. Então a estrutura, quem não está trabalhando, quando a gente trabalha em supercampo, isso é automático, é bem mais fácil. Mas aqui a gente ainda não adotou a formulação de supercampo. Então nós estamos fazendo toda a nossa formulação em campos componentes. Então, olhando em campos componentes, não é tão óbvio que essa estrutura de Keller saia naturalmente. Quando a gente pega a estrutura de supercampo, são poucas linhas que você mostra que realmente a métrica é a derivada segunda de um potencial. Quem tinha iniciado essa discussão antes desse trabalho, não sei nem se tem a referência dele aqui, é o paper do Zumino. Quem quiser dar uma olhadinha, né? Por que tem essa estrutura keyleriana por trás da supersimetria n igual a 1? Tem um paper do professor Zumino, é um Physics Letters de 1980, né? Physics Letters dele. É 78 ou 80. Tá? Sobre a estrutura de Keller. Nesse trabalho mostra a presença, porque olhando em campos componentes, olhando justamente para o setor de escalar, ele mostra por que existe uma estrutura de Keller subjacente
a supersimetria N igual a 1. Na verdade, lá, o que o Zumino faz desse trabalho aqui é construir os modelos sigma. Ele pega N igual a 1, supersimetria, uma supersimetria, né, simples, em 4 dimensões, e ele constrói a versão supersimétrica dos modelos sigma não lineares. Só que ele constrói em campos componentes, não em supercampo. Então ele faz isso, quando ele constrói o modelo sigma não linear em 4 dimensões, ele vê que necessariamente a variedade alvo do modelo sigma tem que ser uma variedade de Keller. E aí, claro, quando a gente vai fazer o acoplamento dos escalares, né, com a supergravidade, então não é tão surpresa que vai aparecer esse modelo sigma linear keyleriano. Porque no caso da gravitação conforme, como nós vimos, aparece o modelo sigma não linear. E aí, no caso da supergravidade, se vai aparecer o modelo sigma não linear, ele necessariamente deve ser keyleriano. Então a gente redescobre de uma certa maneira o resultado do Zumino. Opa, fala aí. O que seria o G? Tudo que começa no N e termina ali na fração. Tudo isso aqui é. O G é tudo que multiplica isso. Tá. Essa métrica complexa. Uma coisa que você falou rapidamente, eu não anotei aqui. Você falou que isso aí, essa estrutura de Keller é tipo em D igual a 4 e N igual a 1. Isso, N igual a 1. Mas você falou que ela é real em qual dimensão? Em 3 dimensões. 3, né? 3 dimensões ela fica real. E em 6 dimensões, se você for fazer supersimetria em 6 dimensões, você já não encontra nem mais Keller. Você vai encontrar, necessariamente, uma variedade de vectores. Então, quando você vai descendo a dimensão, você vai soltando. O modelo, a supersimetria, ela só é completamente desvinculada em 3 dimensões. Ela fica completamente real. Mas em 4 dimensões, ela necessariamente tem... Porque o multiplete mínimo da supersimetria em 4 dimensões, o multiplete mais baixo, que é o diverso mínimo, ele necessariamente pede um escalar complexo. Então, a estrutura complexa já fica amarrada ali. E ele pede um espinor de Majorana. E aquele espinor de Majorana, como eu mostrei para você, ele tem uma parte, ele na verdade, um espinor de Majorana faz o papel, na verdade, de um número real. Da mesma forma que eu tenho que o número real é um complexo, mais um conjugado complexo, né? Um conjugado complexo do número complexo, né? O espinor de Majorana, mais ou menos é isso. A gente pega um espinor de Dirac, ele é um Majorana mais outro Majorana. Então, eu posso pegar o conjugado